A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã, 7 de junho, iniciando a nossa escola dominical. Quero, nesse instante, pedir a todos a máxima atenção para que possamos iniciar esse trabalho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse instante, ó Deus, eu te agradeço por esta oportunidade de estar nesta manhã, neste templo, Deus, para levar a todos os nossos ouvintes a tua palavra, esta lição que é muito importante, ó Deus, a sua mensagem para as nossas vidas. Pedimos por todos que estão nos ouvindo, que todos, ó Pai, possam crescer espiritualmente, ouvindo esta mensagem. Esta mensagem ela é edificadora das nossas vidas. Nos abençoa, nos orienta e nos faz entender a tua palavra, assim como os nossos ouvintes. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos, nesse instante, irmãos, hino 350. Convido a todos para abrirem a palavra de Deus, Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Todos podem acompanhar a leitura do texto sagrado que diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de vinho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes a úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, foi sepultado. O inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio.
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que o Senhor aplique a porção lida da sua palavra aos nossos corações. Vamos, a nossa lição é de número 9 e o tema é: os que não foram eleitos. É bastante comum as pessoas com pouco conhecimento bíblico, especialmente os que são submetidos a uma vida de muitas injustiças e sofrimento, afirmam: o inferno é aqui mesmo. O nosso existencialista John Paul afirma que o inferno são outros, ou seja, a existência das demais pessoas nos impede de fazermos ou termos o que quisermos. Quando estudamos a graça de Deus, uma questão se coloca: por que nem todos são salvos? Ou por que Deus não salva todos? Somos levados a refletir a respeito do destino daqueles que não são salvos. Isso nos leva a falar do inferno. O primeiro ponto da nossa lição é a reprovação dos ímpios. A reprovação por decreto. O apóstolo Paulo, ao tratar desse assunto, ele se refere aos irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, que antes mesmo de nascer e praticarem algum bem ou mal, já haviam sido escolhidos, um para amar, outro para odiar. Romanos 9, 11 e 13, Paulo falou a esse respeito. Segundo Sproul, podemos dizer que há 2 decretos com relação ao destino eterno dos homens. Primeiro é a eleição. São aqueles que Deus já escolheu antes da fundação do mundo para serem salvos em Cristo Jesus. É chamado decreto positivo. O segundo é a reprovação. Deus determinou deixar de agir no coração dos pecadores. São aqueles que se entregam ainda mais ao pecado. Esta é as 2 faces da doutrina da predestinação. Esse decreto é chamado decreto negativo. A letra B, a reprovação por endurecimento. A Bíblia ensina que Deus pune a idolatria dos pagãos, entregando-os à imundícia, às paixões infâmias, a uma disposição mental reprovável, de acordo com os males do seu próprio coração. Paulo falou isso nas cartas aos Romanos, capítulo 1, 24, versos 26 e 28. Gênesis, capítulo 6, 3, e Oséias, capítulo 4, verso 17. Esse processo de entrega ao pecado também é descrito na Escritura como endurecer o coração. Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 3 e 14, 4.
Mas não significa que o Senhor ponha algo mal, novo nos corações. Ele apenas remove as restrições que exerce sobre a maldade do coração por meio da sua graça comum. Gênesis capítulo 6, 12 a 13. Capítulo 9, 6. Jó, capítulo 5, 12. Romano, capítulo 2, 14 a 15. O decreto negativo não obriga ninguém a pecar, nem impede alguém de se arrepender. Não diminui a liberdade humana, mas, em certo sentido, amplia essa liberdade. O exemplo extremo foi o de Judas, cuja traição foi utilizada por Deus para cumprir as Escrituras em relação à condenação de Jesus e seu sacrifício na cruz. O segundo ponto, irmãos, é aonde o fogo não apaga. Estudamos agora a própria natureza desta punição, dada aos reprovados pelo juízo em toda a terra. Na história da igreja, esta questão tem recebido diferentes explicações. O motivo é que o tema não é tratado com a mesma clareza em todas as passagens da Escritura. No Antigo Testamento, os ensinamentos com relação a este assunto ainda é obscuro. No Novo Testamento, os ensinamentos com o mesmo assunto recebem tratamento mais claro. Vamos ver através das letras A e B o que isso significa. Letra A. No ensino geral, o Antigo Testamento pode sugerir que o destino do ímpio crente é um só, Sheol, palavra hebraica normalmente traduzida como sepultura, morte, o além, até o inferno. Salmo 49, 14 e 15, Eclesiastes 9, 10, Oséias 13, 14. Ainda assim, há uma percepção que o chão que diz que é o castigo pela impiedade. Salmo 9, 17 e Provérbios 5, 5. A morte dos que temem ao Senhor é mais desejável que a dos ímpios. Número 23, 10. Salmo 16, 9 a 11, Salmo 73, 24, Salmo 116, 15, fala a respeito deste assunto. No Novo Testamento, o próprio Jesus ensina sobre a diferença entre o justo e injustos após a morte. Na parábola de Lázaro, que lemos agora há pouco, por exemplo, está sendo consolado das suas dores Lázaro, enquanto o outro está nos tormentos. Isto é, Lázaro recebeu, ainda nesta vida, todos os males que poderia recair sobre ele. Foi consolado na eternidade, o Lázaro de Abraão. Enquanto o rico, houve o oposto. O inferno é temporário, já que por fim será lançado os seus ocupantes no lago de fogo. O lugar definitivo dos tormentos eternos está escrito em Apocalipse 20, 10 a 14. De acordo com os ensinamentos de Jesus, a punição dos ímpios jamais terminará, assim como a bem-aventurança do justo, a glória de Deus, também jamais terá. São estas definições que nós temos a respeito destes dois decretos, destes dois caminhos. A arte sacra medieval e os filmes de terror popularizaram a imagem do inferno como uma espécie de reino particular de Satanás, para onde ele atrai os pecadores a fim de tormentá-los. Mas a Bíblia afirma que é Deus que lança os ímpios no inferno, e o próprio diabo, a morte, o falso profeta, são sentenciados àquele terrível lugar. Mateus 13, 41, 42, Mateus capítulo 5, 40. Lucas capítulo 12, verso 5, 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e Judas, verso 6.
inferno é um lugar onde Deus estará olhando. Portanto, é o lugar da terrível ira de Deus sobre os seus opositores. Aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus, aqueles que não deram ouvido aos ensinamentos do Senhor, aqueles que murmuraram contra Deus, estas pessoas, ou estas instituições, elas justamente serão lançadas no lago de fogo, onde o inferno será lançado. Salmo 90, 11, Apocalipse 14, 9 a 10. Mas o que é? O inferno não é. O quê? O inferno não é. A doutrina bíblica, as punições após a morte, está distorcida de diversas maneiras da história da igreja. O inferno não é a inconsciência. Não é um mero estado de inconsciência, como gostaria aqueles que defendem o sono da alma. É verdade que nós somos privados de nossos corpos, por meio dos quais atuamos, experimentamos grandes partes das sensações, especialmente dos sofrimentos. Salmo 115, 17, João 11. De acordo com os ensinamentos de Jesus, na parábola de Lázaro, ali está o inferno. Não é aniquilação da alma. Algumas teorias afirmam que o inferno seria o aniquilamento dos ímpios. Isto é, Deus os castigaria simplesmente fazendo cessar a sua existência, ainda que haja textos bíblicos afirmando que os ímpios perecerão e serão destruídos. Foi no Salmo 6, capítulo 6, Mateus 10, 28. A Escritura ensina que haverá um tormento eterno para todos os ímpios. O inferno não é corretivo. A teologia católica desenvolveu uma doutrina em que as pessoas batizadas que não viveram uma vida cristã digna da salvação e nem cometeram pecados mortais, irão para um lugar chamado purgatório. Ali, depois de um determinado tempo, serão purificados e entrarão no céu. Esta doutrina, ela é uma ofensa a Cristo. Cristo veio a este mundo e pagou voluntariamente por todos os pecados daqueles que creem verdadeiramente nele. Então, este é o texto bíblico que afirma que o inferno não há um estágio para a purificação, sim, Jesus pagou o preço por todos os nossos pecados. Letra C, o inferno e a graça. Apesar de referir quase exclusivamente à justiça divina, a doutrina de um inferno, punição eterna para os ímpios, também serve para revelar algo da graça divina. Para os salvos, seu fogo inextinguível será memorial eterno, natureza honrosa do pecado e da gravidade das penas em que foram a eles computados. E estas pessoas, os salvos, serão libertos para a graça de Deus, conforme está em 1 Tessalonicenses 1:10. Fato, aquele dia haverá um grande multidão de Deus, com alegria, ter ele julgado e verdade da terra. Nós temos aqui, através deste tema, tantas lições maravilhosas que precisamos aprender, irmãos, quando diz os que não foram eleitos. Então, a palavra de Deus é muito isso. O que vai acontecer com os eleitos, que foram eleitos para louvar a glória de Deus, e aqueles que não foram eleitos, aqueles que se distanciaram do Senhor, serão condenados. Somos esse
instante, centro, são nesse instante. Estamos encerrando, Senhor, por esta oportunidade que estamos aqui. A oportunidade de muitas pessoas nesta manhã estarão. E esta lição, essa mensagem, ela fica no coração de cada um, assim como está. Sabemos, ó Deus, que Tu és Deus, Criador das coisas. E Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Conhece todo ser humano que está nos corações e nos pensamentos. Que a cada dia Tu possa estarmos e a Tua soberana escolheu. Seja o Santo Senhor. Sua questão. Que elas já possam ter escolhido esta escolha. Elas possam já ter esta alegria. Aqueles que ainda não foram escolhidos, Senhor, eles possam refletir sobre esta mensagem. Sabes, o Senhor, todas as coisas. E com certeza todos os homens têm a oportunidade para aqueles que ouvirem a oportunidade de se arrepender e se converter. Sejam salvos, sejam os seus pecados. Jesus. Amém.